Boa tarde, pessoal. Nós somos responsáveis pelo módulo 2 da disciplina de Informática e Sociedade, promovida pela professora Tereza, na Universidade Federal de Itajubá. Nós vamos apresentar para vocês os slides e a videoaula referente ao artigo Impactos da Tecnologia da Informação em Indivíduos, Organizações e Sociedade. Nosso grupo é composto por mim, que está falando Leandro, pelo Eduardo, Isabela, Rauan e Thaís, como vocês podem ver aí no slide. Aqui está o sumário referente à cronologia da nossa apresentação. E nós vamos falar sobre todos esses 6 pontos, com um parêntese aos aspectos positivos e negativos, que seria como um resumo de todo o nosso estudo referente ao tema. Pessoal, como introdução, este conjunto de slides, em paralelo com o artigo intitulado com o mesmo nome, tem um objetivo de aprofundar um sistema, como a tecnologia impacta a nossa sociedade, tanto no nível individual quanto no nível organizacional da coisa, né? Através deste recurso é possível ter um acompanhamento, uma ideia geral, um esboço e uma melhor compreensão do que se trata o nosso artigo traduzido. Esse artigo, em instância primária, ele não era em português, nós o traduzimos do inglês e nós postamos esse artigo como um recurso do MOOC, que pode ser acessado onde está essa videoaula mesmo. Historicamente, com o advento da tecnologia, existiu 2 reações antagônicas com relação ao seu uso. Tinha as pessoas que eram contrárias, né, que é a primeira posição. A pessoa era contrária ao uso da tecnologia por medo de tecnologia tomar o lugar do ser humano, tomar o lugar do homem. Essa posição antagônica, ela era uma posição que vem desde a Revolução Industrial, né? E o medo dela foi que houvesse uma substituição. Na verdade, isso é muito visto em vários filmes até hoje, que tratam de revolução das máquinas e tudo mais. Um dos filmes que trata sobre isso é um filme estrelado pelo Will Smith, que é o Eu, Robô, né? Como não somente filmes abordam o tema, existem muitas literaturas. E um exemplo de literatura que aborda esse tema é desse autor, Samuel Butler, que ele utiliza um anagrama, né? É como se ele tivesse misturado as letras da palavra nowhere, que significa lugar nenhum em tradução livre do inglês. No livro, Samuel Butler imagina que pela pressuposição de que a tecnologia é ruim, uma cidade europeia chega a congelar o uso de toda a tecnologia, estagnando no tempo, no sentido tecnológico da coisa. Então, essa aldeia ela impede a chegada e o uso da tecnologia para os seus habitantes. Como eu disse no início, existem 2 posições. Uma das posições é a antagônica e a outra posição é uma posição favorável ao uso da tecnologia, né? A questão favorável acabou por sufocar a questão contrária, tanto que hoje em dia é muito raro a gente ver pessoas que são contrárias ao uso da tecnologia, né? Por que são contrárias? Porque nós estamos totalmente mergulhados na era da informação, que seria o período sobre o qual tudo mais se refere à tecnologia, não é? Atualmente há muito mais pensamentos concordantes com essa posição do que contrários, né? Visto que aquelas preocupações das máquinas tomarem o lugar dos seres humanos e haver uma revolução das máquinas, por assim dizer, já é comprovada que seja impossível. Todo o resto do nosso trabalho mostra a causa do sufocamento da posição contrária. Por que a tecnologia acaba por ser favorável ao homem e não contrária a ele? Bom, a tecnologia, como nós todos sabemos disso, né, mas de forma mais teórica e mais literal, a tecnologia acabou por redefinir os conceitos de tempo, espaço e distância. A tecnologia trouxe para nós muitos benefícios, e um dos benefícios foi o benefício da chamada terceirização estrangeira, que não existia antigamente. O que é a terceirização estrangeira? É a contratação de trabalhadores que residem em outros países que não seja o país sede da empresa, não é? Ou seja, não existe uma terceirização física do negócio.
mas uma terceirização através da tecnologia. O problema disso é que a terceirização estrangeira produziu um excesso de contratação, né? E trouxe problemas com a privacidade e com a confidencialidade dos empregados e dos dados da empresa. Essa terceirização estrangeira também pode ser chamada de teletrabalho, que é um neologismo, né? Essa palavra não tem no dicionário. Ela é possível somente com o advento da tecnologia. E diversas áreas foram revolucionadas e aprimoradas com o uso do teletrabalho. O que é o teletrabalho? É o uso de meios virtuais para o cumprimento de trabalhos que outrora eram presenciais. No próprio ramo de tecnologia de informação, foram aprimoradas... No próprio ramo de tecnologia da informação, o teletrabalho trouxe revoluções, né, na engenharia de software, na rede, gerência de redes, no suporte de computadores, na questão de programação, várias áreas da TI própria foi influenciada pelo teletrabalho. Mas não apenas na informática, né, o teletrabalho produziu esses efeitos. Um exemplo muito atual e muito interessante é a questão da telemedicina. Hoje, no ano que nós estamos, esse vídeo está sendo gravado em 2017, já existem várias cirurgias virtuais acontecendo. O que são cirurgias virtuais, também chamadas de telecirurgias? As cirurgias virtuais seriam médicos realizarem operações através de webcam ou através de telas, né? Dar coordenadas a outros médicos à distância. Além de impactar o espaço, a distância, a tecnologia da informação também eliminou as barreiras do tempo. Com o advento do teletrabalho, é muito clara a flexibilidade dos horários dos trabalhadores, né? Agora não existe mais, muitas vezes, com o teletrabalhador, a questão de trabalhar um período de 8 horas seriadas por dia, por exemplo, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou em qualquer desses sentidos. Um exemplo claro é o exemplo do World Trade Center, né? Ainda que pareça muito atual, muitos empregados do World Trade Center, lá nos anos 2000, já possuíam horários flexíveis através da tecnologia. Isso funciona da seguinte forma: o trabalhador ele trabalha sob demanda, a questão do teletrabalho, né? Um homem lá no Afeganistão, ele vai produzir aquilo que é necessário que ele produza, e não ficar um tempo ocioso de 8 horas dentro de um escritório, através da TI, né? Além de impactar o espaço e o tempo, o teletrabalho também impactou a distância. Muitos empregados trabalham através da internet de diversos lugares do planeta, como nós já falamos, né? Além de todos desse tripé que foi eliminado, o teletrabalho, através da tecnologia da informação, reduz tempos e custos de viagem, permite laços familiares mais próximos, aumenta a produtividade do trabalhador, reduz a necessidade de espaço em escritórios, né? Aumenta a satisfação no trabalho, porque o homem vai estar trabalhando em qualquer lugar que seja, aumenta as oportunidades de emprego em casa e traz diversos outros benefícios. Apesar dos benefícios da TI, a gente não pode fechar os olhos também para os efeitos negativos que isso traz. Um senso de isolamento, o homem está trabalhando sozinho em determinado lugar, e isso tira o relacionamento interpessoal dele, né? Os horários inadequados com que, às vezes, o trabalho é demandado, muitas vezes fora de horário comercial, o indivíduo tem que trabalhar, né? Muitos teletrabalhadores ainda hoje se sentem isolados e sozinhos por conta da ausência de relacionamento interpessoal em vista do uso do teletrabalho. Os horários inadequados funcionam, como eu acabei de dizer, de forma a afetar inclusive as relações familiares dos teletrabalhadores, né? A vida pessoal dele acaba sendo diluída com a vida profissional. Ele fica todo o tempo trabalhando e acaba que a família fica, entre muitas aspas, refém daquilo que é o trabalho dele. Além desse tripé e desses outros impactos, o teletrabalho ainda trouxe mudanças na estrutura, na autoridade, no poder, na carga de trabalho, como pode ser visto nos próximos slides. Hierarquias organizacionais mais simples, mudança na proporção de funcionários tecnicamente qualificados,
crescimento no número de unidades especiais, centralização de autoridade, mudanças no poder e status, mudança no conteúdo de trabalho e no conjunto de habilidades, desenvolvimento de carreira mais rápido, mudança na supervisão, mobilidade de trabalho. Enfim, existem muitas diferenças que a TI trouxe para a questão do trabalho, né? Olá pessoal, meu nome é Eduardo e eu vou dar continuidade na apresentação do nosso trabalho, falando um pouquinho de como uma quantidade muito grande de informação pode ser ruim para a sociedade, para as corporações, etc. O primeiro tema é a sobrecarga de informação. Apesar da informação ser um recurso extremamente valioso, né, para nós hoje em dia, um volume muito grande de informações pode acabar excedendo a capacidade do ser humano ou de uma máquina de processá-la, podendo causar até algumas doenças relacionadas com o estresse. A sobrecarga da informação ela pode ser sentida em várias áreas da sociedade, uma vez que há milhares de trabalhos hoje em dia que lidam com uma quantidade imensa de informações diárias. Ou seja, a sobrecarga de informação ela atinge corporações, indivíduos, que lidam com essas grandes quantidades de informações diárias. Uma maneira de reduzir essa sobrecarga é fazer uma filtragem de conteúdo, ou seja, a gente vai procurar manter o que for realmente útil e descartar informações que não forem de uma utilidade para nós. Um tema também muito tratado hoje em dia é a qualidade da informação. Todo mundo sabe que a qualidade de uma informação ela é considerada um alicerce para a sobrevivência e competitividade das organizações. E aí surge uma questão: como avaliar, medir e aprimorar a qualidade dessa informação, possibilitando assim as organizações de utilizá-las e disponibilizá-las com maior eficiência e eficácia. Bom, o tema da qualidade de informação ela também não se aplica somente aos dados corporativos. Milhões de usuários enfrentam problemas relacionados com a qualidade dos dados que encontram na web, problemas como omissão de dados irrelevantes, erros de informações, dados corrompidos que não são verdade, dados antigos e etc. Bom, um terceiro problema muito comum hoje em dia é o spam. O spam ele é considerado a forma mais difundida de ruído digital atualmente. Basicamente, o spam é o termo usado para se referir às mensagens eletrônicas que você recebe e que você não solicitou. E geralmente são despachadas para um grande número de pessoas. Um dado que a gente colheu e a gente achou interessante é que 66% do tráfego de e-mail da internet mundial é spam, gerando assim prejuízos milionários às empresas todo ano. Um outro grande problema enfrentado hoje em dia é a divisão digital. Todo mundo sabe que as tecnologias que permitem acesso à informação não são distribuídas de forma igual à sociedade em geral nos dias de hoje, causando assim uma desvantagem social para alguns grupos. Famílias menos favorecidas tendem a ter menos acesso à internet do que famílias com melhores condições. Aqui a gente listou alguns impactos diretos que a abundância de informação pode causar no indivíduo. São eles: insatisfação no trabalho, desumanização, ansiedade da informação, impactos psicológicos, impactos na saúde e segurança e lesões de tensão repetitiva, estresse. Bom, meu nome é Roman e eu vou falar para vocês sobre máquinas estão executando funções antes executadas por humanos. A aplicação do trabalho robótico gera qualidade de vida? Bom, eu separei esses 5 subtópicos para explicar para vocês como o trabalho robótico nas empresas ou em qualquer lugar garantiu a melhor qualidade de vida das pessoas. Bom, atividade nas fábricas. Imagina um processo delicado, um processo que exponha um funcionário a possíveis acidentes. A substituição dessas pessoas, desses funcionários por máquinas, garantiu essa segurança para as pessoas. Por
porque uma máquina, se ela se machucar ali num processo de, por exemplo, um processo de soldagem ou de corte ou de alguma coisa relacionada com calor ou radiação, apenas as máquinas estariam sujeitas a esses problemas, garantindo a segurança, né, do funcionário. Aplicações militares. Imagine um cenário de, por exemplo, um criminoso ou algo do tipo vai lá e planta uma bomba num local público. Naturalmente, né, um esquadrão de bombas seria acionado e para o desarmamento dessa bomba. Você concorda que se fosse uma máquina programada para desarmar essa bomba, acarretaria numa segurança muito maior para as pessoas? Antigamente, as pessoas, policiais, né, treinados para desarmar essa bomba, corriam grandes riscos para desarmar essas bombas, porque uma mínima falha ali poderia levar à morte, né? Então, esse é o cenário das aplicações militares da substituição do ser humano pelos robôs. A tomada de decisões. Você concorda que uma máquina ela tem uma capacidade de processamento de tomada de decisões muito maior do que a dos seres humanos, né? A indústria da saúde e experimentos médicos. Bom, existem muitas teorias sobre a substituição dos seres humanos nessa área. Por quê? Muitas discussões apontam que os robôs eles não têm esse certo sentimento, essa decisão de a pessoa está em risco, se fosse o caso de uma cirurgia delicada ou algo do tipo. Muitas vezes eles implantam máquinas, robôs para operações delicadas ou locais de difícil localização, onde os robôs teriam uma maior precisão, uma maior capacidade técnica para executar esses trabalhos com excelência. E é claro, nos experimentos médicos, que seria no caso de análise de células em microscópios ou arquivamento dessas experiências. A vida de trabalho dos robôs, como eles atuam? Bom, ultimamente as máquinas têm tomado frente, né, na substituição dos seres humanos. Por quê? Vários lugares desagradáveis ou de difícil acesso foram substituídos por máquinas pelo simples fato de garantir, né, a qualidade de vida das pessoas. Por exemplo, robôs que trabalham em dutos de esgoto para fazer limpeza ou algo do tipo, providenciou um certo conforto, né, para as pessoas, porque trabalhadores que antigamente faziam esse serviço se sentiam desconfortáveis pela situação, pelo ambiente e etc. Impactos no mercado de trabalho. Bom, isso é um assunto que o Leandro já disse pra gente, que seria na parte de desemprego. Bom, com a globalização, isso acarretou muito no desemprego, porque máquinas têm um potencial muito mais eficiente do que seres humanos. Então, várias pessoas vêm sendo demitidas do seu trabalho, substituídas pelas máquinas, justamente por garantir uma maior eficácia na resolução e na produção, né, dos trabalhos carregados a eles. Isso já explica, né, a eficiência do trabalho. E a concorrência com o estrangeiro.
a internet, né, que ela facilitou muito essa concorrência, pelo fato da pessoa, do teletrabalho, né, que o Leandro disse, de uma pessoa poder trabalhar à distância, trabalhar em casa, ter uma flexibilidade de horário. Isso garantiu um pouco na desordem no mercado de trabalho, sobre uma grande concorrência, né, de emprego. Comunidades virtuais. O senso de comunidade. As pessoas vêm tendo um comportamento mais sedentário, justamente pelo fato das máquinas estarem tomando conta, no sentido de satisfazer as necessidades de comunicação ou interação com outras pessoas. Por parte disso, blogs, o que facilitou esse isolamento foi a criação dos blogs de comunidades, como, por exemplo, um Facebook ou um Twitter. Isso certamente facilitou para as pessoas como é que eu posso dizer? A se isolarem, no sentido de não querer mais se comunicar com pessoas, e sim se comunicar através de máquinas. E foi isso. Bom, galera, meu nome é Thaís e eu vou apresentar o tópico 6 para vocês. O título do tópico 6 é a TI e os sistemas de valores. Eu vou falar sobre a segurança e privacidade. As pessoas podem usar a tecnologia da informação para alcançar os resultados que eles valorizam. Por exemplo, a tecnologia da informação pode ser utilizada para aumentar a segurança e melhorar a capacidade da sociedade de combater o crime e o terrorismo. Ao mesmo tempo, no entanto, os membros da sociedade podem ser forçados a sacrificar outros valores importantes, como a privacidade. O primeiro passo na integração da tecnologia da informação em um sistema de valores implica identificar os resultados legais, éticos, desejáveis e socialmente aceitáveis. No entanto, quando a tecnologia da informação ajuda a promover um valor digno às custas de outro, cria um dilema grave. Qual dos valores conflitantes deve prevalecer sobre o outro? E quais os benefícios sociais de manter um princípio particular justificam a perda de benefícios resultantes da supressão de um outro princípio? Inicialmente, a tecnologia da informação é apenas um dos inúmeros fatos que constantemente desafiam e redefinem os sistemas de valores humanos. A questão da segurança versus a privacidade está na vanguarda do debate sobre os valores conflitantes que são fortemente influenciados pela tecnologia da informação. Os ataques terroristas contra os Estados Unidos em 11 de setembro de 2001 demonstram as trágicas consequências das atividades terroristas e as ameaças críticas que apresentam. O crime voluntário e o crime organizado infligem enorme dor e sofrimento em milhares de vítimas a cada ano, ilustrando outra ameaça à segurança física. Os crimes de colarinho branco, que vão desde irregularidades contábeis até desfalque, comprometem a segurança financeira de investidores e funcionários de diversas empresas. Uma extensa série de crimes por computador foi adicionada recentemente à lista de fatores que infringem a segurança de organizações e indivíduos. Invasões por hackers, sistemas informáticos corporativos, roubo e destruição de dados por parte de integrantes e pessoas de fora, ataques de negação de serviços contra websites, lançamentos de worms e vírus maliciosos e muitos outros crimes computacionais ameaçam as operações de corporações e agências governamentais. O roubo de identidade é um dos crimes que mais crescem nos Estados Unidos. Embora o roubo de identidade tenha sido possível antes que a internet surgisse, ele tornou-se mais comum após o surgimento dela, pois os hackers tiveram acesso à data de nascimento, endereço e outras informações pessoais através dos sistemas de dados corporativos. O senador Charles Schumer referiu-se ao roubo de identidade como a principal queixa do consumidor na América. A tecnologia da informação produz também uma série de impressionantes armas de vigilância eletrônica que podem ser usadas para combater o crime e outras ameaças de segurança. No nível corporativo, sistemas de detecção de intrusão na rede, registros de batida de teclas, dispositivos biométricos de identificação
e câmeras de vigilância representam alguns dos mecanismos de controle viáveis que podem reduzir a incidência de crimes de colarinho branco e computacionais. As agências de aplicação da lei poderiam melhorar seu tempo de resposta para os atos criminosos usando bases de dados integradas, contendo registros de suspeitos e condenados de vários estados e agências múltiplas. Um desses sistemas, conhecido como Matrix, atualmente conecta vários bancos de dados de aplicação da lei de diversos estados. No entanto, os oponentes dos sistemas de segurança habilitados para a tecnologia da informação alertam sobre a perda de privacidade que esses sistemas podem causar. Os sistemas de vigilância podem violar as expectativas do direito de ser deixado sozinho e estar livre de intrusões pessoais não razoáveis. Essas preocupações são válidas no local de trabalho, onde mais de 80% das principais corporações dos Estados Unidos monitoram seus funcionários eletronicamente. Na Grã-Bretanha, mais de 4 milhões de câmeras de vídeo instaladas pelos governos municipais observam pessoas fora das suas casas e escritórios. Na verdade, um visitante de Londres é capturado em média 300 vezes em um único dia. As principais preocupações em torno de grandes bancos de vigilância incluem a falta de responsabilidade no seu uso e a possibilidade de que a informação coletada para uma causa que vale a pena seja usada para outros fins potencialmente prejudiciais. A sociedade precisará reconsiderar seus valores para decidir se os benefícios da segurança aprimorada justificam os correspondentes sacrifícios da privacidade. Liberdade de expressão versus censura. A liberdade de expressão é geralmente considerada um dos direitos mais valiosos em uma sociedade democrática. Desde a passagem da primeira ementa à Constituição dos Estados Unidos em 1789, o Congresso foi proibido de introduzir quaisquer leis que limitem a liberdade de expressão. O volume e a variedade de conteúdo acessível através da internet podem ser vistos como um triunfo pela liberdade de discurso. No entanto, esse mesmo fator provoca um questionamento importante quanto à adequação das informações encontradas na internet para aqueles que podem acessá-la. Os governos de alguns países consideram sua responsabilidade proteger seus cidadãos do conteúdo impróprio. O governo chinês, por exemplo, teme que a liberdade de expressão e a livre circulação de informações prejudiquem a legitimidade da política do Partido Comunista Chinês, resultando em consequências indesejáveis para a sociedade chinesa. O governo da China reconhece o papel crucial da internet para o desenvolvimento tecnológico e econômico da nação. No entanto, acredita que um controle cuidadoso deve ser exercido sobre o conteúdo da internet e sobre as atividades online para manter a estabilidade política. Para tal efeito, o governo chinês estabeleceu uma estrutura técnica avançada, conhecida como Great Firewall, que impede o acesso a mais de 500 mil sites considerados nocivos. Ele também monitora as atividades online dos usuários, incluindo mensagens de e-mail privadas e conversas em salas de bate-papo. Além disso, o governo da China promulgou mais de 60 leis que regulam as atividades da internet no país. Embora as tentativas do governo de censurar a internet tenham sido amplamente bem-sucedidas, a natureza descentralizada da internet ajudou a expor os cidadãos chineses a fontes de informação mais diversas e novas oportunidades para expressar suas opiniões. Assim, a tecnologia da informação ajudou a expandir a liberdade de expressão, apesar dos esforços para supri-la. A maioria das pessoas de sociedades democráticas considera a censura da internet como motivo de manter um regime político autoritário e justificado. No entanto, as tentativas de proteger certos indivíduos de outros tipos de conteúdo inadequado podem ter razões válidas, tornando a questão da censura da internet consideravelmente mais controversa. Propriedade intelectual, pirataria e uso justo. Uma das mudanças fundamentais que ocorreram no início da Idade da Informação é a mudança na natureza dos resultados produzidos por indivíduos e organizações. Em vez de bens tangíveis e objetos físicos, uma proporção substancial de empresas e trabalhadores individuais está produzindo propriedade intelectual intangível. Software de computadores, livros, artigos, música, filmes, pinturas e inúmeras outras formas de propriedade intelectual estão se tornando o produto dominante dos sistemas econômicos modernos. Além disso, a tecnologia da informação está introduzindo formas totalmente novas em que a propriedade intelectual pode ser usada, transmitida e manipulada. Ironicamente, a mesma tecnologia aumenta consideravelmente as possibilidades de abuso da informação e a violação dos direitos dos autores e proprietários da propriedade intelectual.
As questões atuais em torno da propriedade intelectual enfatizam que as leis e práticas estabelecidas para ativos tangíveis estão totalmente fora do lugar em um mundo transformado pela tecnologia da informação. Conceitos aparentemente simples de propriedade, pirataria e uso justo precisam ser redefinidos para torná-los aplicáveis à propriedade intelectual. Igualmente importante são as questões de responsabilidade dos criadores de conteúdo, distribuidores, prestadores de serviço, usuários, agências governamentais e outras entidades na manutenção de um ambiente favorável para uma sociedade que gira em torno da propriedade intelectual. Em contraste com a compra de bens tangíveis, a compra de um disco de computador ou outra mídia que contém algum tipo de propriedade intelectual, como um programa de software, não constitui uma transferência de propriedade. O programa simplesmente foi licenciado para o uso de acordo com as leis existentes e quaisquer acordos adicionais especificados pelo proprietário dos direitos autorais. Apesar dos novos regulamentos, as violações dos direitos dos proprietários de propriedade intelectual são bastante comuns. O compartilhamento de música, filmes e software através da internet e redes peer-to-peer estão entre as infrações mais frequentes. Embora os indivíduos envolvidos na pirataria justifiquem suas ações alegando que os proprietários de direitos autorais não sofrem perdas financeiras, a questão da pirataria é de importância crítica para as empresas e indivíduos cujas principais ocupações envolvem a produção de obras criativas. Resolver a questão da pirataria levanta duas questões. Quem deve ser responsável pela prevenção da pirataria? E quem deve ser responsável pelos danos sofridos pelos proprietários de direitos autorais quando a pirataria ocorre? Uma abordagem diferente para controlar a pirataria é delegar a responsabilidade de impedir a cópia não autorizada aos criadores de propriedade intelectual. Vários mecanismos de proteção contra a cópia e sistemas de gerenciamento de direitos digitais demonstram uma abordagem viável para limitar a pirataria. Infelizmente, este método não é perfeito. Os piratas podem desenvolver técnicas para desativar ou ignorar os sistemas de proteção contra a cópia. E mais importante ainda são as restrições potenciais que essas soluções colocam no conceito de uso justo. As leis tradicionais de direitos autorais permitiram aos usuários duplicar um trabalho protegido por diversos autorais para fins educacionais ou de pesquisa, desde que o trabalho não seja usado com fins lucrativos e seu valor não seja diminuído. Os sistemas de informação de direitos digitais restritos podem não ser capazes de diferenciar entre pirataria ilegal e uso justo legal. Assim, os sistemas podem negar aos educadores e pesquisadores a oportunidade de usar materiais protegidos por direitos autorais, limitando sua capacidade de avançar no progresso acadêmico, científico e cultural. Depois de tudo isso que a gente falou, nós somos capazes de listar alguns aspectos positivos e negativos dos trabalhos robóticos. Alguns aspectos positivos referentes à globalização. A TI, em seu aspecto geral, contribui para a intercomunicação mundial. O teletrabalho deu uma maior flexibilidade de horário e local de trabalho para os profissionais. Apoio em trabalhos perigosos. Comunidades virtuais, Facebook, blogs, etc. A TI verde contribui para a sustentabilidade da utilização dos recursos tecnológicos. Equipamentos inteligentes são capazes de ter maior precisão em determinado trabalho, como experiências genéticas ou cirurgias delicadas. Auxílio no sistema educacional. Porta de entrada para a liberdade de expressão. E agora alguns aspectos negativos. Desemprego. A TI pode substituir os humanos nos trabalhos rotineiros. Sobrecarga de informação. Incapacidade de processar grandes quantidades de dados. Má qualidade da informação. Desigualdade de acesso à informação, causando desvantagens sociais. Impactos diretos no indivíduo, satisfação no trabalho, desumanização, ansiedade da informação e até mesmo impactos na saúde e segurança. Bom, meu nome é Isabela, eu vou falar um pouco sobre a conclusão. A discussão dos efeitos da tecnologia da informação apresentada neste artigo está longe de ser abrangente. A tecnologia da informação influencia pessoas, organizações e sociedades de inúmeras outras maneiras. Talvez você possa identificar alguns efeitos únicos que a TI tem na maneira como você vive, aprende, trabalha e joga.
No entanto, os exemplos apresentados neste artigo são suficientes para reconhecer que as mudanças causadas pela tecnologia da informação introduzem uma variedade de novas questões para indivíduos e sociedades e alteram radicalmente a importância de certos problemas pré-existentes. Cada tecnologia provavelmente afetará vários grupos de pessoas, direta ou indiretamente. Além disso, os efeitos de qualquer outra tecnologia dada raramente são benéficos ou apenas prejudiciais. Eles geralmente criam uma rede complexa de consequências que podem ser positivas e negativas. Algumas questões gerenciais que foram identificadas foram lidar com a sobrecarga de informação, fornecer informações de alta qualidade, o uso da vigilância eletrônica e outra questão gerencial também é a terceirização estrangeira. Bom, esse foi o nosso trabalho. Se vocês quiserem saber mais informações sobre o artigo traduzido, algumas questões de uso de exercícios, até esse mesmo slide que a gente está apresentando na aula, acessem o MOOC e obrigado pela atenção. Uma boa tarde.